Quando surge nosso palestra, dia especial, momento especial para todo palmeirense. 30 anos do Dia da Paixão Palmeirense, 12 de junho de 1993, um dia muito especial. Ouvi contar porque nasci um ano depois, exatamente 1 ano e 2 dias depois, mas muitas histórias, claro. E eu tenho um prazer imenso de receber aqui no nosso palestra o Brunoro, que vai nos contar muitas histórias desse dia especial, ao lado do Mauro, do Bula, a gente vai resenhar muito aqui, nesse dia muito especial para o palmeirense, que marca uma era, que marca uma história. A gente vai falar muito desse dia. Então, Brunoro, muito obrigado por nos receber. É um prazer imenso ter você aqui. Um dia muito especial para todos os palmeirenses que viveram e foram importantes naquele dia, naquele momento. Então, bora contar sobre aquele dia que está marcado na história do palmeirense. Não, o prazer é meu, super legal falar de Palmeiras, falar desse dia que marcou muito a minha vida, não só por ser palmeirense, né, mas também profissionalmente participar desse momento que todo mundo da comunidade esperava e tirar um peso das minhas costas, né, porque senão ia começar tudo de novo, volta pro vôlei Brunoro, Parmalat tem ilusão. Então, e também que dia 11 é meu aniversário, né? Pô, então, o maior presidente do mundo, né? Foi maravilhoso e vamos bater papo aí. Bula, você, um garoto, um jovem palmeirense que viveu a fila ali na escola, que você já nos contou essas histórias. Um dia muito especial e a gente vai contar um pouquinho dessas histórias desse dia tão marcante. É o presente de aniversário do Brunoro e meu presente de aniversário também, porque eu faço dia 13 de junho e completei 9 anos com o título. Um dos maiores presentes bacana. Né, que uma criança pode ganhar, e foi encontrar depois todos os amigos no domingo que torciam para os outros clubes e poder, né, comemorar o primeiro título. Mas, Brunoro, quero agradecer demais a sua presença aqui para a gente falar de uma data tão especial. E para a gente começar, eu queria te perguntar, você falou muito do peso das costas, né? Mas ali, se 30 anos depois a gente pudesse definir aquela conquista em poucas palavras, como que você define o título paulista de 93? Bom, primeiro definir, acho que vai passar mais 60 anos, a gente não vai definir, né? Porque a emoção era tão grande, mas realmente era o que todo mundo sonhava, e para mim era o Palmeiras sair dessa fila comigo, era um sonho. Quando o Mauro até sabe dessa história da minha mãe, a minha mãe, toda vez que eu ia assistir um jogo do Palmeiras e voltava, ela falava assim, como é que é esse time? Aí eu falava, mãe, é muito ruim. E ela falava assim para mim, só vai ganhar o dia que você for trabalhar lá. E eu falava para ela, pô, pelo amor de Deus, mãe, eu sou técnico de vôlei, famoso, tenho as portas abertas no vôlei, já faço a gestão do clube da Pirelli. Não, só vai, pô, imagina um negócio desse na cabeça de um cara, e indo trabalhar lá, e a primeira coisa quando ganhou o jogo foi pensar nela, né, que ela não estava mais aí, mas então tem um monte de emoções juntas, né, e aí a gente saber que pode ter feito parte de uma história de uma comunidade como a do Palmeiras, que a gente sempre foi palmeirense, e mais essa situação sentimental, para mim representou muita coisa legal, foi emocionante, foi cativante, foi indescritível para mim até hoje. Então a gente não tem como definir. Mauro, você também viveu intensamente esse momento como palmeirense, como jornalista, pode nos passar também um pouquinho da sua visão, mas foi um título que lembro muito bem do meu avô contando para mim, que foi um dos títulos, claro, viveu muito a primeira e a segunda academia, mas foi um título especial. Então, acho que para todo palmeirense está marcado, é um divisor de águas na história do Palmeiras, né? Não tenha dúvida, um privilégio sempre estar com o Brunoro. Eu nunca vou dar só muito obrigado, vou dar os parabéns. Normalmente, quando tem uma pessoa como o Brunoro,
eu dou os parabéns, né? Parabéns, né? Pelo dia 11 de junho sempre, mas o Brunoro e quase todo mundo daquele time, eu sempre falo, como eu falei no domingo anterior, quando o Palmeiras venceu o Curitiba lá no Allianz Parque, teve uma devida homenagem aos campeões de 93, eu pude berrar ali da arquibancada e eu sempre falo para eles assim, cara, não é parabéns, é muito obrigado, né? Não precisa dizer mais nada, né? E assim, o 12 de junho deixou de ser de 93. E basta falar 12 de junho para o palmeirense, né? Como para o 13 de outubro de 77 para o corintiano, o título de 89 para o botafoguense, o do 2002 do brasileiro para o santista do Corinthians. Sair da fila é muito importante. E sair da fila contra o maior rival é mais impressionante ainda. Aí não vou abusar da frase do meu pai, do que é explicar a emoção, mas quando a gente fala do clube que é o maior campeão do Brasil, é o maior campeão do século XX, é Libertadores, tudo aquilo que a gente fala, é tudo muito importante, Copa Rio, não tem dúvida. Mas a emoção de quem estava lá, e não é da carteirada, porque se o Bular era um garoto de 9 anos, eu era um garoto de 26 anos naquela tarde em que eu estava comentando pela Rádio Gazeta, já trabalhando, claro, mas eu ainda nunca tinha trabalhado gritando Palmeiras. Eu passei quase toda a minha escola da quarta série até o colegial e a faculdade, depois da faculdade, sem gritar campeão. Então, até que quando o Palmeiras foi campeão, o que eu fiz foi ir ao Dante Alighieri, onde eu havia estudado da quinta série até o terceiro ano, para dar uma volta olímpica no Dante Alighieri, aquilo que eu sempre quis fazer, falar com professores, ex-alunos. Fui no meu colégio lá, Lourenço Castanho também, fui em um monte de lugar, porque evidentemente é um negócio impressionante. Eu fico mais impressionado agora, Brunoro, e a primeira pergunta que eu quero te fazer é exatamente essa história que é lindíssima da tua mãe. Mas eu queria que a tua sensação, né, de quem foi fundamental na conquista de 93, e falo sempre, não só o Palmeiras saiu da fila, mas o Palmeiras em 18 meses entabulou 5 títulos, 2 paulistas, 2 brasileiros, um Rio-São Paulo com um misto, de novo contra o Corinthians, como o último brasileiro de 94 seria de novo contra o Corinthians. Ninguém saiu tão bem da fila como o Palmeiras. E não por acaso, quando o Palmeiras sai da fila, um ano depois o Brasil volta a ser campeão do mundo. Ou seja, na era de ouro do futebol brasileiro, o Palmeiras era o maior time junto com o Santos e o Corinthians estava na fila. Quando o Brasil ficou na fila e o Palmeiras também, o Corinthians começou a ganhar, os rivais também, e quando a gente volta a ganhar, a gente ajuda o Brasil a ser campeão, inclusive com 2 titulares trazidos pelo Brunoro, Mazinho e Zinho, e tinha muito mais gente que devia estar em 94, mas essa é outra história. Mas, Brunoro, é impressionante, a gente está agora celebrando 30 anos, e não é só no caso do Palmeiras, a vida está cada vez mais acelerada, ela passa muito rápido. Mas eu fico pensando, por 30 anos é quase que o dobro do tempo da fila. E na minha compreensão, os 16 anos duraram 16 séculos. Para você, Brunoro, você também tem essa sensação de, pô, já faz 30 anos, sendo que os 16 anos levaram tempo pra cacete? Olha, Mauro, a pergunta é muito legal. Essa fila durou muito, né, cara? Muito porque era uma imensidão de gozação, os times ruins pra caramba. E a sensação é que eu estou no jogo ainda hoje. A sensação é que eu estou no jogo. A gente vive isso aí toda hora, porque sempre alguém lembra em qualquer momento da vida, né? Por exemplo, eu estou aqui trabalhando no Rio, na Zinzane, e tem reuniões de diretoria, de repente o presidente me chama lá e fala, Brunoro, esse cara é palmeirense, quer te conhecer. Aí eu entro lá, um super executivo, Brunoro, eu tenho que te agradecer. Então eu fico olhando assim, pô, agradecer o quê, né, cara? Então, assim, é um negócio impressionante, todo mundo quer agradecer por esse dia, né? E para mim, realmente passou. Eu sofri muito nas arquibancadas e eu ia sempre aos jogos, sentava ali perto da turma do amendoim. E era engraçado porque eu era do vôlei famoso, e o pessoal pedia para mim assumir o time. Brunoro, assume esse time. Não, né? É o que imaginei na minha vida, né? Então foi a hora que veio o convite do Gianni para trabalhar no Palmeiras, eu passei 2 horas para decidir, né? Largar toda uma história do vôlei para ir para o Palmeiras. Eu passei 2 horas para decidir. Ele falou, mas o quê? Mais rápido, é? Ele falou para mim. Eu fiquei numa sala, eu pedi uma sala para mim decidir. Eles me botaram todos os melhores biscoitos da Parmalat que existia no mundo. Eu falei, sabe, está na hora. Eu já estava trabalhando com gestão na Pirelli mesmo. Eu falei, está na hora. E vai ser do Palmeiras, né, cara? Aí eu falei, pô, eu cheguei lá depois de 2 horas que eu pedi a sala para ele. Mas você não vai falar com ninguém? Eu falei, não, é o Palmeiras, já falei com ele. Aí ele falou assim para mim, gostei de você, é? Eu
falei assim, Johnny, fazer o quê? Eu falei, se você tiver outra pessoa, ele falou, eu já tinha, agora eu não tenho mais. E o mais engraçado, complementando, eu falei, Johnny, mas o que eu vou fazer? Ele falou, nem eu sei, vamos pensar junto. Ô, Brunoro, quando foi exatamente isso, o dia? Eu acho que foi finalzinho de fevereiro. Fevereiro de 92, quer dizer... 92, porque o Palmeiras assina, se não me engano, é 26 de março, com o conselheiro, com o conselho está 26 de março de 92. Foi finalzinho de fevereiro, Quer dizer, já estava tudo acertado, mas ainda faltava assinar e você foi o primeiro cara, evidentemente, da Parmalat, né? Foi o primeiro cara contratado. E eu também não imaginava, porque o Gianni foi para a Pirelli. A Pirelli estava terminando os projetos esportivos dela, eu fazia gestão e era o técnico de vôlei. E a Pirelli queria passar o time de vôlei para uma outra empresa, que era o carro-chefe, né? E aí no almoço que ele estava junto, o Gianni, era a presidência da Pirelli, com a presidência das empresas e tal. Ele começou a falar de futebol, eu comecei a dar minhas opiniões, porque eu sou fanático de futebol, me formei técnico, sou formado técnico de futebol, por rock, e acabou me ajudando, né? E aí começamos a falar de futebol, ele começou a perguntar mais de futebol do que de vôlei, na reunião. No fim da reunião, ele falou, mas que time você torce? Eu falei, Palmeiras. Ele pode ir amanhã na Parmalat falar de vôlei? Eu falei, posso, qualquer momento, né? E foi assim, cara. Chegou lá e falou, não quero falar de vôlei, quero falar de futebol. Que porra é essa, né, cara? Eu tô louco, né? Eu falei, falar de futebol, Gianni. Aí foi essa a ideia, tal. Ele falou que se não fosse trazer um executivo brasileiro, ele ia trazer um italiano, porque não tinha muita gente nessa área. E aí eu falei, deixa eu pensar umas 2 horinhas aí, eu acho até por lição de vida, quando você toma uma decisão importante, você tem que ter algumas coisas em mente. Primeiro, se você está preparado. Porque o cavalo passa, sei lá, de uma vez só, mentira, hein, gente? Você tem que pegar a oportunidade como vocês estão preparados, né? Senão o tombo do cavalo é feio. E a segunda, não pedir opinião para muita gente, não. Porque um quer que você vá, o outro quer que você não vai, o outro fala, eu não quero que esse cara se dê bem, o outro não quero que esse cara se dê mal. E meus pais eram muito, muito humildes, eles iam falar para mim, o que você fazer está certo. Então, era solteiro também, né? Eu não tinha vínculo nenhum e foi assim. Essas 2 horinhas foram muito rápidas e o que me levou mais em consideração de mudar de vida assim foi ser o Palmeiras. Ô Bruno, aproveitando você falando sobre desafios e se desafiar, antes de chegar no 12 de junho, teve que montar um elenco para que esse elenco fosse campeão. Quais foram os maiores desafios para a montagem desse elenco? Tinha jovens, tinha mais experientes, tinha uma mescla muito grande de jogadores. Quais foram esses desafios para montar o elenco campeão de 93? Bom, primeiro eu usei minha experiência do vôlei em montagem de time, tá? Eu fui um técnico bastante vitorioso e tinha um técnico japonês, Matsudaira, que fez história no vôlei mundial, e ele falava assim, a equipe ideal estou transformando isso no vôlei e futebol, tá? Tem 2 jovens, 2 médios veteranos e 2 veteranos. Você monta o time ideal assim. Por que jovem? Porque o jovem, se você mandar ele dar 10 cabeçadas na parede, ele dá, ele vai buscar onde, não sei o quê. O médio veterano mistura uma coisa com a outra, a técnica com a vontade, e os veteranos orientam os 2. Então, quando eu pensei no elenco do Palmeiras, eu quis fazer essa mesclagem, tá? Tanto é que a gente contrata alguns jogadores mais experientes, outros não tão experientes e outros jovens craques também, mas que precisava ter essa junção, né? Então, eu levei muito em conta essa minha experiência no vôlei. A Pirelli era sempre assim, que foi o time mais vencedor do mundo em termos de vôlei. Então, eu fazia a equipe sempre mesclada desse jeito também. E na seleção, quando trabalhamos também, fizemos essas transições. Então, eu levei isso para o futebol, né? E realmente o começo foi muito difícil, porque eu fiz a besteira de falar que eu queria 3 anos para ganhar um título. Aí os caras, 3 anos para ganhar um título no Palmeiras? Eu com a cabeça de vôlei, vou fazer um trabalho, não sei o quê. Eu fui falar isso na
mídia, cara. Meu Deus do céu. Aí começou volta pro vôlei, Parmalat é ilusão, né? E aí eu falei, eu vou ter que acelerar esse processo. O Palmeiras já estava no Campeonato Paulista em 12º, por aí. E a primeira leitura que eu fiz foi um time com uma baixa estima tremenda. E eu falei, eu preciso trazer caras que ganham, né? Caras que já estão acostumados a ganhar. Porque no mundo você tem que nadar com tubarões, não com sardinha, né? Então, eu falei, não, a gente precisa trazer cara que ganhou. O Evair estava afastado, a gente trouxe ele de volta, já tinha alguns jogadores lá importantes, Sampaio, tinha mais gente aí importante no elenco, Evair, tinha mais os próprios goleiros eram muito bons, então a gente já começou a mesclar ali, né? E eu passei também 15 dias na Itália para ver como é que funcionava lá o futebol italiano, para trazer alguma coisa para cá. Você imagina que naquela época o futebol italiano tinha até calendário? Então não trouxe porra nenhuma de lá para cá. Então, assim, mas foi bom, comi pizza pra caramba. Então, assim, foi esse momento da montagem, eu trouxe um pouco da história do vôlei, de montagem de equipe, né? Pensando também em estrutura, que o Palmeiras não tinha estrutura, né? A gente tinha um CT muito fraco, então eu tirei todo mundo de treinar no Parque Antártica para treinar no CT, mesmo que fosse improvisado, para não ficar naquele corredorzinho até o estádio ali, o pessoal cornetando. Tirei eles dali também, ficaram improvisados lá no CT, a gente criou algumas coisas lá no CT, e a gente, então, foi essa situação, mas a montagem foi exatamente essa, jovem, médios veteranos e veteranos. Bula. Brunaro, voltando um pouquinho, né, o Mauro, você falou da sua experiência, né, do acerto no final de fevereiro, dia 26 de março, Palmeiras assina, e dia 26 de abril, justamente um mês depois, tem a estreia, né, no jogo contra o Campeonato Brasileiro, né, contra o Cruzeiro, uma vitória no antigo Palestra Itália, inclusive gol do Paulo Sérgio, que foi um dos homenageados contra o Coritiba, um gol de cabeça ali no gol do placar. Mas eu queria voltar um pouco, porque o Léo está vestido com a camisa, né, de 93, no modelo verde, eu estou com a branca, que é o fundo, né, esse modelo que o Palmeiras fez em homenagem aos 30 anos. E eu queria... você passou por uma série de pontos ali, de turma de amendoim, a resistência da torcida. Eu quero que você fale para a gente como é que foi a sua reação a hora que você, tão acostumado com a camisa do Palmeiras, o verde, tão emblemática, a sua primeira reação a hora que você viu a camisa totalmente transformada. Eu queria me jogar de um precipício, cara. Sabe o que aconteceu? Saiu tudo errado o que nós tínhamos pensado, tudo errado. O que aconteceu? A gente queria marcar uma modificação na entrada da Parmalat. A nossa ideia era justamente essa camisa aí, um verde forte, uma lista branca fininha. E aí o que aconteceu? A gente conversou isso com a empresa, estava muito em cima da hora. Aí quando sai aquele pijama, né? Um verde água com a lista branca igual do verde. Eu falei, vão me matar, agora é que eu volto pro vôlei mesmo. E aí eu nunca rezei tanto na minha vida para ganhar aquele jogo. Nunca rezei tanto na minha vida, porque se perde é a camisa. Se ganha, a camisa começava a ficar linda, né? E, pelo amor de Deus, gente, vocês não fazem ideia do que eu rezei, porque saiu completamente ao contrário do que nós estávamos pensando. Justamente é essa camisa que você está vestindo, e para marcar uma mudança, né? Mudança da Parmalat, mudança de conceito, tudo. E vem aquela camisa. Eu falei, meu Deus do céu, o que eu vou falar agora? E agora vamos ter que ir nessa, porque era uma mudança. E aí, deu certo e ficamos um pouco com aquela camisa mesmo, né? Que eu achava, ela ficou linda em função ficou linda em função das vitórias, né? Mas depois a gente foi mudando, né? Mas esse momento da camisa foi dramático para mim, viu? Bem dramático. E mais umas coisas engraçadas, eu cheguei no estádio, pro jogo do Cruzeiro, vem um senhor assim com uma criança no colo e fala assim, Brunoro,
você tem certeza que a gente vai sair da fila? Né? E o menino olhando para mim com uma cara assim, pô, fala que sim, né, meu? E tinha 2 diretores da Parmalat junto, eu falei, tenho certeza, bate aqui na minha mão, né? E quando saiu da fila, esse diretor da Parmalat falou, você imagina a cara daquele molequinho, que você foi um mentiroso do cacete e deu certo. Ele deve ter feito um altar para você, botado o pôster seu lá, o pai deve ter feito alguma coisa, porque você foi um mentiroso, que você não tinha certeza coisa nenhuma. Inclusive, até bom pesquisar, porque esse cara aí depois, se ele teve algum filho depois, deve chamar o Zé Carlos aí, porque depois que aconteceu dessa mentira. Mas no fundo, você sabe que no fundo eu nunca, todos os meus trabalhos, por incrível que pareça, todos os lugares que eu passei eu fui campeão, todos, sem exceção. Seja no esporte olímpico, seja no futebol. E eu tinha uma certeza muito grande que a gente ia sair dessa fila, uma certeza íntima, né? Íntima mesmo. E uma coisa que transcende, uma coisa que você sente assim, aquela coisa interior que vai dar certo. Porque a gente ganha campeonato dentro e fora de campo. Não dá para ganhar só dentro de campo e não dá para ganhar só fora de campo. E o grupo que a gente montou, não só de jogadores, como de comissão técnica, de área médica, o Strufaldi, o Serafim e o Tipulo comigo, a gente formou um grupo tão legal de trabalho, Bagatella, a gente formou um grupo tão legal de trabalho que não tinha como dar errado, né? Parece que os deuses estavam se formando para nos ajudar. Mauro. O Brunoro, tem evidentemente muita coisa desde esse fevereiro de 92, essas 2 horinhas mágicas para você, e a gente pode falar mesmo para nós, porque não era fácil, até inclusive era uma briga terrível, eu mesmo sofria enquanto jornalista, porque eu defendia, sabia mais ou menos dos processos, também confiava, e na época que era o Parmalat ilusão, quando sai o Nelsinho Batista em agosto, quando a torcida falava, para a parte da imprensa, para variar, detonava, dizia que não ia dar em nada, que era porcaria e tal. Eu era, não vou dizer que era uma voz solitária, mas era das poucas vozes que eu confiava no Brunoro, confiar no pessoal que trouxe, o Paulo Nicoli, que foi fundamental, o próprio Beluso, de saber detalhes e tal, e achava que por uma conta de uma série de processos que ia dar muito certo, muita sorte, até porque também eu falo sempre, em relação até a esse período, agora que vivemos, magnífico do Palmeiras, a Parmalat também foi rabuda, foi sortuda, porque era assim, porra, o Cuca não vai ficar, vamos pegar um cara para substituí-lo, pô, foi uma tarde, vou correndo de carro, pego o Edilson no Guarani e trago. Vamos investir num cara que não era barato, mas vamos gastar $1.850.000, na época era caro, num jogador jovem, tipo Edmundo, consegue tirar o cara do Vasco e trazer para São Paulo. Tem um lateral do União de Araras que o Corinthians não quis pagar o dobro, tal de Roberto Carlos, beleza. Vamos pegar uns caras mais rodados, quem? Mazinho e Zinho, porra... Sabe? Então, assim, e já tinha César Sampaio e Evair. Então, assim, deu tudo muito certo, deu sorte, batia caras fantásticos mesmo. Então, era, digamos, mais fácil investir, mas, claro, essa montagem que o Brunoro participou. Mas eu queria voltar um pouquinho antes de a gente entrar mesmo em 93, voltar a falar em 92. Nesse momento, quando o Nelsinho sai, o Nelsinho que tinha afastado, para mim, absurdamente, o Evair, também o Jorginho, também o Andrei, também o Ivan, por outros motivos tal. Mas a própria Parmalat aceitou, que é muito legal, era uma cogestão técnica administrativa, mas o que a comissão técnica definia estava decidido, então tinha que aceitar. Primeira coisa que faz, quando vem o Otacílio para o lugar do Nelsinho, traz o Evair de volta. Em vez de ele ficar jogando às 4 da tarde em Crisólia, traz o Matador, né? E aqui, sem fazer merchandising, mas um dos livros que eu fiz do Palmeiras, eu e o Fernando Galupo, e esse aqui do Evair em 93, que me parece um pouquinho fundamental na nossa conquista. Mas eu queria falar exatamente desse período que era terrível, Brunoro, que a imprensa, para variar, estava de saco cheio, a torcida nem fala, e era esse grito que você falou desde o primeiro, Parmalat e ilusão. Como é que foi virar esse jogo de 92 para 93, Brunoro? Então, Mauro, aí eu sinceramente, eu não era do futebol ainda, né, mas eu tinha essa mentalidade de grandes jogadores. A Pirelli era sempre com grandes jogadores, né? E o Evair, por exemplo, ele nem sabe disso, mas eu era um fã dele desde o Guarani, né? E, pô, eu falei, não é possível o Evair estar fora desse contexto, cara, sabe?
Era um negócio impossível de estar fora disso. E aí eu comecei a montar o time de vencedores. Eu falei, vamos ter que em 92 já começar a preparar para 93. Né? A minha ideia, que continuava na minha cabeça, era em 3 anos ganhar um título. Né? E aí todo mundo, eu não podia mais falar isso, que eu estava proibido, né? Mas por quê? Porque se eu ganhasse um título, eu não ia perder mais. Então, se eu faço uma coisa de afogadilho, eu podia sair da fila e nunca mais ganhar. Esse nunca foi o meu objetivo. Meu objetivo era ganhar perenemente. Ter uma equipe que pudesse disputar título perenemente. Entendeu? E, então, eu tinha essa mentalidade de ser uma equipe competitiva. E em 92, com os jogadores que nós tínhamos, e trazendo 2 craques que estavam habituados a ganhar, como era o Mazinho e o Zinho, a gente já dava uma qualidade com o time. Aí a gente trouxe o Otacílio e ele pediu 2 meninos que jogavam com ele, que foram campeões paranaenses, que foi o Maurílio e o Giancarlo. Então a gente começou a montar um time de vencedores, né? Tanto é que a gente sai lá de trás e chega vice-campeão paulista. Então, esse primeiro ano, para as pessoas entenderem isso, foi muito difícil para mim. Muito, muito. A sorte sempre repito isso, eu tinha o Gianni Grisendi, que me apoiava muito, eu tinha o Faquina, que me apoiava muito, tinha os 3 diretores, que são amigos meus, que é o Tipulo, o Serafim e o Strufal, que já foi, Paulo Nico e o Beluso, que foram os responsáveis por trazer a Parmalat. Eles eram conselheiros da empresa. Eles foram os responsáveis, entendeu? Depois, por incrível que pareça, quando veio o Mustafa foi excelente. Ele chegava assim, eu não quero nem saber do futebol, está em boas mãos. O pessoal faz uma lenda aí ao contrário. A única coisa que a gente não se entendeu muito no início foi a gente pegar a base, ele achou que a base tinha que ficar com o Palmeiras. Esse é um ponto de vista político legal, que tudo bem, né? Então, esse primeiro ano foi difícil para as pessoas entenderem que esse processo era um processo de começar a trazer gente boa e que eu queria que fosse perenemente, né? Então, mas a minha ideia não era já sair ganhando, mas a gente já foi para vice-campeão, cacete. Quando saiu para vice-campeão, eu falei para o Gianni, dá para ser campeão mais cedo, não precisa esperar os 3 anos. Mas como? Eu falei, vamos trazer uns caras aí, aquela equipe mesclada, tem uns caras na cabeça aí bons, né? Tem um tal de Roberto, tem um tal de Edmundo, né? Tem um cara que pode me ajudar a trazer alguns caras de fora, dá para montar um time. Ele falou, então vamos em frente. Aí, disso tudo foi estudado, só o Edilson que foi ocasional. O Edilson, a gente jogou contra o Guarani, ele começou a dar um baile na gente desgraçado. Aí no dia seguinte o Gianni me chama e fala, traz aquele moleque lá que eu não quero mais problema, Calma que ele vai criar um monte depois de 99 do outro lado, mas tudo bem. Vai. Traz aquele lá que eu não quero mais problema. Eu falei, tá bom, Gianni, deixa eu trazer o menino. Então, assim, então 92 foi o ano que a gente planejou certo. Com todas as oposições, a gente conseguiu planejar o certo. E foi bom porque a gente chegou ao vice-campeonato. Entendeu? Porque o time de São Paulo era uma máquina, né? E a gente conseguiu sair lá da rabeira e chegar ao vice-campeonato. Então, começou a dar credibilidade. Então, a gente teve mais tranquilidade para trabalhar. Bruno, saindo de 92, da montagem, indo para 93, né, a gente está acostumado hoje com o Campeonato Paulista cada vez menor, mas era uma maratona muito grande naquela época, que era um dos principais torneios, né? E Paulista, então, ainda tinha uma relevância muito grande dentro do Brasil, né? E era uma sequência que a gente pode comparar como hoje, porque você jogava 3 vezes na semana, então tinha jogo sábado, terça, quinta, né? E aí essa questão da montagem do elenco, para a gente entrar um pouco em 93, quais foram as maiores dificuldades ali quando começa o campeonato, do time começar a pegar, o Palmeiras tem que trocar técnico ao longo da competição, daquilo que você se recorda,
os desafios daquela temporada, porque quando a gente olha o 12 de junho é tudo muito bonito, né? Goleada, né? O gol do Evair de pênalti para a história, mas o Palmeiras teve grandes dificuldades naquela competição e tinha muita gente do elenco, né? A gente lembra desses jogadores igual o Mauro citou, mas tinham grandes coadjuvantes ali que foram importantes, né? Na campanha de 93. Não, sem dúvida. O que acontece é o seguinte, nós tivemos uma grande sorte, por isso que eu acho que os astros já estavam sendo levados para o Palmeiras, né? O calendário do futebol brasileiro mudou em 93. O Campeonato Paulista passou a ser no primeiro semestre. Então nós íamos disputar contra os paulistas, não contra o Brasil. Não contra o Brasil. Então isso já deu uma ajudada, né? Quando eu vi que o calendário ia mudar, eu falei, se a gente já foi vice, nós estamos muito próximos de ser campeão. Era só dar uma lapidada, né? Que é uma coisa que eu sempre fiz, não foi trazer jogador de baseada. Eu sempre trouxe jogador exatamente para aquele que a gente precisava. Sempre foi assim ao longo da minha passagem pelo Palmeiras, né? Então, essa mudança de calendário é que me deu a certeza que se a gente reforçasse o time dentro daquilo que a gente precisava de muita coisa, mas deu certo de trazer, mas com a conquista do vice, já deu outra cabeça no projeto. Porque a gente sai lá de trás e vai para vice-campeão contra o São Paulo, que era um time maravilhoso, então você fala assim, a gente já está perto, né? E o meu benchmark de projeto era o São Paulo. Eu queria chegar à estrutura do São Paulo, né? Minha ideia era chegar no São Paulo e ultrapassar, né, desses benditos 3 anos, né? Então, você como gestor, você tem que ter para onde você vai, né? Aquela formulazinha exata do planejamento estratégico, aonde eu estou e aonde eu quero chegar, né? E as etapas que você tem que passar por isso. E a etapa de 92, ela se cumpriu maravilhosamente bem, a gente foi vice-campeão. Então, quando a gente começou a fazer uma análise de mercado, eu queria trazer campeões, seja ele jovem ou seja ele mais velho. Então, e mesclar aquilo que eu falei do japonês. Então, eu começava a vasculhar jogador que todo mundo queria. O Roberto Carlos era a joia da coroa. Todo mundo queria o Roberto Carlos, que era a maior revelação do futebol brasileiro, 18 anos, no União São João de Arara, bababá. Eu falei, esse tem que trazer. O Edmundo era a segunda joia da coroa, né? Eu falei, vou trazer esse cara. A história do Edmundo para trazer também foi legal. Aí, eu falei, agora eu trago esses 2 moleques aí, eu preciso também solidificar, por exemplo, a defesa. Aí eu soube, por intermédio de algumas pessoas, que o Antônio Carlos queria voltar e o Clebão queria voltar também depois, né? Eu falei, vou ter que trazer esses caras, né? De qualquer jeito. Aí eu fui para a Espanha, consegui trazer o Antônio, que tinha sido muito jovem, mas vitorioso o tempo todo, no São Paulo e tal. O Clebão eu contratei no aeroporto, né, de Madrid, e sensacional também essa contratação, que o dono do Logroñés era o dono de uma grande empresa de bebida. Ele falou, atendo esse senhor no aeroporto de Madrid. Ele estava em escala. Falei, mas o Todek estava me ajudando nisso. Eu falei, Todek, não, ele é um cara firme. Tá? Eu acertei com ele, eu falei, e documento? Ele falou, que documento, rapaz? Eu falei, que porra é essa agora? O cara vai falar que não assina merda nenhuma aqui, cacete. Aí... Eu sou um homem de palavra, em espanhol, aquele espanhol mesmo assim. Dá sua mão aqui que tá tudo certo. 2 dias depois o documento vai estar no Palmeiras. Eu falei, ai meu cacete, lá vou eu sofrer aqui. 2 dias depois o documento estava lá, acreditei no homem. Então a montagem foi assim, quer dizer, eu já comecei a pensar nos mais velhos, os mais novos e os médios veteranos. Eu tinha ali médio veterano, posso chamar assim César Sampaio, posso chamar assim o Evair, posso chamar assim o Zinho, pode chamar o Mazinho, né? Os caras da melhor estirpe possível, né? Então, assim, aí ficou mais fácil de eu montar. Mas as contratações, cada uma delas tem uma história. Cada uma delas, por incrível que pareça, tem uma história. Cada contratação... Aqui não teve muita história, que eu fui para Albacete contratar o Antônio, fechei ali, tudo bem. Então, essa foi mais simples. Mas a do Roberto,
A do Edilson, esse negócio que o Gianni queria o Edilson de qualquer jeito. Porra, cada uma delas vai mudando a vinda do Vanderlei, né? Então, foi uma história, cada uma é uma história. Dá para escrever, eu até pedi para o Mauro escrever um livro das contratações, porque eu nunca imaginei que eu ia participar dos negócios desse maluco, né? Pô, você sai do vôlei, que é tudo organizadinho, bacana, não sei o quê, bababá. E no futebol você precisa ter um baita jogo de cintura. Se você quiser atingir um objetivo, você tem que atingir na sacanagem bem feita, na sacanagem honesta, sabe assim? Você tem que ser mais... Pô, é o que eu falo, às vezes, quando eu fui trabalhar na Fórmula 1, eu falei assim, porra, cara, esses caras da Fórmula 1, eles são malandro pra caramba, e honesto. Se dirigente de futebol no Brasil pensa que é malandro, na Fórmula 1 eles são. Agora, Bruno, desculpa, não, só para não perder isso aqui, Bula. Conta um pouquinho do Edmundo e também a do Luxemburgo, até em homenagem ao querido e saudoso Nelsinho Rosa Martins. Como é que foi do Edmundo e a chegada do Luxemburgo em 16 de abril de 93? E só para complementar, Bruno, e para emendar também, da do Roberto Carlos, que também tem a ver com bebida, né? A do Roberto Carlos é clássica também, né? A do Edmundo foi assim. A gente estava interessado no Edmundo, mas o Eurico nem a pau queria vender. E o Vasco precisando de grana de qualquer jeito, precisando de grana. E o Pedrinho Vicençotti, que era o que cuidava do Edmundo, a gente conversando, ele falou, a gente tem que esperar o Eurico viajar. E naquela época ainda não tinha o celular veio um ano depois, eu acho. E aí, cara, a gente foi no doutor Calçado, eu acho, que era o presidente do Vasco, na moita, na surdina, na nossa. Tá à vista aqui, seu Calçado. O homem titubeou assim, tinha que pagar umas 2 folhas atrasadas. E o Edmundo e o Eurico, quando você nem consultou o Eurico, cara. Quando ele falou que ia fazer o negócio, eu falei, Pedrinho, pega todos os documentos aí, cara. Porque se passar de 2, 3 horas, ele vai ligar para o Eurico, ferrou, cara. Aí foi assim, cara. Esperamos o Eurico viajar, assinou, trouxemos o Eurico imediatamente, querendo acabar com o negócio. Começou a chamar Parmalat de leiteria. E aí começou essa história. Até a história da leiteria foi muito engraçado, porque eu participei de um programa de TV junto com ele, e ele, para me sacanear, começou essa leiteria. Aí eu vou perder para esses caras, também não vou, né? Aí os caras chegam, e você não leva mal? Ele fala, isso não, mas eu sou uma leiteria. Eu vendo leite, pô, o que eu sou? Aí o Eurico olhou assim para mim, ficou meio sem graça. Pode chamar, Eurico, eu tenho o maior orgulho de ser uma leiteria, uma das maiores do mundo. Ele parou de falar. Aí quando terminou o programa, ele falou assim, você me fudeu, hein, cara? Aí, porra, aí da mesma coisa do esquema Parmalat, começaram a falar de esquema, você não liga não? Eu falei, não, meu esquema é o mais vitorioso do mundo, pô. Você quer o quê? Falar de esquema, porra, né? Aí o do Vanderlei também é clássica. Quando saiu o Otacílio, o Palmeiras queria o Nelsinho Rosa. E eu queria o Vanderlei pelo histórico dele de sair da 3ª divisão com o Bragantino e chegar à final. E eu estou com aqueles 3 anos na cabeça ainda. Sempre com os benditos 3 anos. Que foi bom, pô. Foi bom. Aí volta para o vôlei Brunoro. Tinha sempre esse risco, né? Aí, eu falei, não. Porque a primeira vez que eu citei o Vanderlei numa reunião, quando saiu o Nelsinho, me chamaram, você não entende nada de futebol ainda? Você não entende nada ainda? Eu falei, pô, por isso que eu não queria opinar, eu nem queria opinar naquela ocasião. Eu falei, agora eu já posso opinar porque eu estou no processo, né? E aí, porra, aí eu falei, então, tipo, a gente vai para o Rio e entrevista os dois. Aí vem o Nelsinho, jeito carioca, assim, todo solto e tal. Então, Nelsinho, a gente está querendo fazer uma proposta da Parmalat, o técnico saiu, você conhece o projeto, tem grandes jogadores, tem isso e aquilo. Ele falou assim, mas para quando vocês precisam? Eu falei, porra, Nelsinho, é para ontem, né, meu?
Eu estou com problema de reformar a minha casa, vou esperar uns 15 dias, pode ser? Eu falei, pô, cara, o cara, meu, puta chance da vida, né? Aí eu falei, pô, o Tipulo olhou para mim decepcionado, eu falei assim, bom, né? Eu falei, então, Nelson, não dá para esperar 15 dias. O mais legal não é isso, é que por ética eu nunca contei isso, nunca. Aí, quando eu tive o projeto do Pão de Açúcar São Paulo, Pão de Açúcar Rio, no futebol, que virou Audax, que o Mauro me ajudou a montar o Audax, junto com o Zé Silvério, em termos de sonoridade e tal. Depois ele conta essa história. E aí, pô, eu também tenho história, né, meu? Tem isso que eu ia falar, precisamos já contar a sua história, né, Bruno? Mais um livro para fazer mesmo, cara. Fórmula 1, vôlei, pô, ida e vinda, com certeza. Aí, pô, aí o Nelsinho estava de coordenador da base do Vasco, isso muito tempo depois. E quando na época aqui no Rio chamava Sendas, que o Pão de Açúcar comprou o Sendas aqui. E quando o Sendas foi jogar com o Vasco, toda vez que tinha um clássico eu vinha para cá, né, com o Tati migrando para arbitragem, aquela coisa toda, na base. E na base o Vasco, os caras entravam no campo, dava dedo no juiz, o cacete. Aí eu estou lá sentado, o Michel, que era meu coordenador, falou: aquele senhor lá quer falar com você. Ele disse que você convidou ele para ir para o Palmeiras, mas ele estava com um problema na casa dele. Eu falei, porra, agora eu já posso contar, né? Aí eu fui lá, abracei o Nelsinho, falei, pô, você lembra que você me convidou? Eu lembro, pô. Porra, não deu, né? Eu falei, não deu, Nelsinho. Eu falei, agora você tem um problema. Eu vou contar para todo mundo, que você mesmo falou, né? Aí, porra, aí entrou o Vanderlei. Aí, pô, ele dá uma aula ali, ele falou, pô, é a chance da minha vida. O time, se eu falar que precisa contratar alguém, eu sou injusto, precisa mudar um pouco o sistema de jogo, papapá, já deu uma aula ali. Mas aí deu tudo certo, felizmente deu tudo certo. E para chegar no 12 de junho, a gente vai chegar no 12 de junho, mas tem o jogo de ida, provocação, derrota. Como foi internamente o Palmeiras desse primeiro jogo, essa semana, que já tinha o peso da fila, já tinha o peso ali da história, e uma derrota no primeiro jogo, toda a provocação, até o 12 de junho, o Brunoro? Então, cara, esse jogo ele foi emblemático para o resto da caminhada do Palmeiras. Porque assim, a gente, quando tomou 1-0, veio o peso dos 17 anos. Quando tomou 1-0, veio o peso dos 17 anos. Porque a nossa equipe era muito melhor, tecnicamente, né? Então, mas veio esse peso, 17 anos, agora não deu certo, é uma coisa que, porra, nunca vai ganhar. Aí o Viola imita o porco, o Neto, acho que era o Neto mesmo, mandou ficar quieto, era isso? Era o Neto que estava? Mas era o gol. O Neto bateu e o Viola fez o gol. É isso, né? Aí. Mandou calar a boca, aquela coisa toda. Isso. E aí nós fizemos, eu falei, Vanderlei, vamos sair de São Paulo, vamos para Atibaia. Eu e o Vanderlei conversávamos muito, tinha uma amizade bem legal nesse sentido. Nunca me pagou um almoço, sempre eu que paguei, muquirando. Normal. O dia que ele foi me pagar um jantar, o restaurante abonou. Eu falei, porra, Vanderlei. Cacete, até aí que você dá rabo, meu, tá louco? Aí, porra, a gente foi para Atibaia, eu também fazia muitas coisas de vídeo, essas coisas também, né? Sim. Então a gente resolveu fazer um vídeo com as coisas boas. Então a gente usou o lado do Viola imitando o porco como uma coisa boa e todos os gols que nós fizemos durante o campeonato. Vou mostrar o que vocês são capazes. Ó, que é isso, mas bem legal, um vídeo bem editado, tal. O Vanderlei opinou pra caramba do jeito que ele queria, tal. Eu usei um pouquinho o que eu fazia. E aí esse vídeo foi fundamental, porque a gente passava sempre, porque eles quiseram que passasse no vestiário também, né? Então esse primeiro jogo foi muito emblemático para a gente mudar a fita da história do futebol do Palmeiras.
Porque a partir do momento que nós tirássemos um peso das costas, seria para sempre. E aí, durante a semana, os 3 primeiros dias na Atibaia foram duros. Pessoal com cabeça baixa, não conseguia levantar a cabeça, eu conversava de um lado, o Vanderlei conversava do outro, trouxemos um comediante para deixar mais solto. A partir do 3º dia, a gente viu que a coisa começou a melhorar. Né? Começou a melhorar, os treinos bons pra cacete, e, pô, pessoal com pegada, não vamos perder, e não sei o quê, e a gente conversava com um, conversava com outro. E aí, quando subiu no ônibus, eu falei, adeus, acabou o tabu. Entendeu? Porque o ambiente era muito legal. Pô, até o Zinho faz gol de direita, cara, sabe? Então, não tinha mais jeito, né? E todas as velas do vestiário acabaram, o Chiquinho foi buscar para mim. Então não tinha jeito de perder. Vocês sabem dessa história? O Mauro sabe. Sabe, Mauro? Lembra disso? Da vela do Chiquinho? Sim, conta que é muito boa. O Vanderlei, quando chegou no jogo, falou assim, o segundo jogo, tá? Sim. Falou assim, Bruno, você não vai para a tribuna, você vai ficar aqui no vestiário. Eu falei, Vanderlei, caralho, como é que eu vou assistir essa porra desse jogo? Ah, você dá um jeito. Eu peguei uma televisão, botei um bombril, uma televisãozinha desse tamanho, porque a hora que eles descerem no intervalo, se eu precisar que você fale com alguém, você conversa, tal. E o Chiquinho, a gente tinha a Nossa Senhora, que era a nossa padroeira ali, encheu de vela, né? Pá, sempre fazia isso. Começou o jogo. Quando terminou o jogo, que a gente foi para a prorrogação, eu olhei assim, não tinha mais uma porra de uma vela acesa, Falei, não, tem que achar vela, cara. Aí eu cheguei discretamente pro Chiquinho e falei, Chiquinho, acha a vela no Morumbi. Eu falei, seu Bruno, porra, como é que eu vou achar a vela aqui no intervalo agora? Chiquinho, acha a vela no Morumbi. Eu também sou supersticioso, né? Aí não sei de onde apareceu tanta vela. Eu falei, agora a gente não perde mais de novo, entendeu? Não sei onde ele achou a porra das velas. Eu conheci a gente lá no Morumbi, sei lá, trouxe um monte de vela. Você falou, tá aqui, eu gastei de toda essa merda aí de uma vez, né? Aí deu tudo certo, felizmente, foi muito legal também. Agora, Bruno, além das velas, essa história maravilhosa do Dr. Marco Antônio Ambrósio, que era um rodízio dos médicos, né, como sempre acontece e tal, e o Dr. Ambrósio era um dos maiores palmeirenses que eu conheci, mais enlouquecidos, né? E é fantástico, quando o Palmeiras faz 1-0, o gol de pé direito do Zinho, o Dr. Ambrósio, ele sai. Estava ali, ele sai do estádio, não é que ele sai do vestiário, ele sai do estádio e fala, eu não tenho condição de ver esse jogo e vai andar. Aí ele está lá pela Jorge João Saad, ele vê Cerradinho de Pina, ele ouve lá, vê a bandeira do Palmeiras e tal, e ele tenta voltar. E ele quase que não consegue voltar, porque ele tive aquela coisa de crachá em 92. Ele falou, cara, eu sou o médico do Palmeiras, e quase morre, e ninguém acreditava que era o cara que tinha saído e voltado. Então, aquela coisa que não dava. Agora, você, Brunoro, como é que você viu o primeiro gol do Zinho? Até uma das discussões bem legais do Palmeiras, qual é o gol do título? É o do Evair de pênalti, o 4º gol, ou é o primeiro que abre a contagem? Para você, Brunoro, sei que você está na história, como é que foi para você esse momento do primeiro ao 4º gol? Bom, é assim, eu acho que o que abriu as porteiras foi o gol do Zinho. Porque é o seguinte, gol do Zinho de pé direito, vai se ferrar, meu. Eu acho que foi o único gol na vida que ele fez de pé direito. Não sei se foi, mas porra. Fica sendo. Ele faz um contra o Corinthians na final da Copa do Brasil de 2001, também no Morumbi. É verdade, bem lembrado. Bem lembrado. O Grêmio também é campeão em cima do Corinthians é campeão. Porra, mas eu falei, agora como é que vai fazer? Não tem mais como perder. Gol do Zinho de pé direito, pô. Né? O Evair, cara, o gol do Evair de pênalti, o gol do Evair de pênalti é roubo. Não tem como ele perder pênalti. Além disso, é verdade. Não tem como ele perder pênalti. O roubo que eu quero dizer assim, pelo amor de Deus, ele vai bater pênalti, o goleiro já pode sair, entrega a bola no meio de campo e tal, né? Então, isso é tranquilo. Agora, aí o Corinthians se perdeu, né? O que a gente sentiu no primeiro gol do Corinthians, eles sentiram no gol do Palmeiras, né? E aí começaram a se perder, expulsão, aquela coisa toda, eles se perderam completamente, né? E aí, na minha visão, não tinha mais jeito, né?
a gente foi fazendo gols, aquela coisa toda, o time, uma máquina, pegou confiança mesmo, o time muito, mas muito afim. Esses caras já jogavam bola normal, muito afim. Não tinha jeito, gente. Mas o que abriu as porteiras da história do Palmeiras, foi um goldezinho de pé direito. Para mim, aquilo ali estava mágico. Entendeu? Então, a partir daí, eu acho que cada gol, cada história é reflexo desse gol. Né? Foi sensacional. E eu no vestiário, porra. Agora, vem cá, uma coisa que me veio também, né? Tantas vezes que eu conversei com o pessoal. É lógico que agora é diferente, mas tinha algum delay eu acho que tinha, né? De áudio, né? Porque vocês primeiro ouviam o estádio, né? E depois a imagem, né? Como é que foi? A imagem chegava depois, né? E saía aquele ruído no estádio, você fala gol, né? Porra, mas gol de quem? Pois é, que era meio a meio, né? Puta merda, cara, era um horror ali no vestiário, um horror. E eu mandava os caras ir lá na boca do túnel para ver o que estava acontecendo e voltar, né? Coitado do Chiquinho, cara, tenho dó. Se tivesse o GPS, ele teria corrido mais do que qualquer jogador naquele dia. Porra, eu nunca mais vi o Chiquinho, cara, nunca mais. Nunca dar um beijo nele, sabe? Porra, mas... Então, assim, foi tudo muito... É engraçado vocês entenderem que tudo nesse título tem alguma coisa diferente. Olha o que nós estamos contando aqui. Tem um monte de coisa diferente. Não foi um título que assim, vamos nos preparar para o jogo, vamos ganhar tecnicamente. O caralho, meu. Tem uma porrada de coisa diferente, cara. Desde as contratações até chegar nesse jogo, né? Muda de técnico 2 vezes, né? O Nelsinho para o Tacílio, que volta o Evair, né? Aí muda para o Vanderlei. Aí, porra... Aí vem esse jogo que a gente perde, tem que ressuscitar os caras, aí são gol de pé direito. Não tem nada normal nesse título, cara, não tem nada normal. Tem tudo muito louco, entendeu? Minha mãe falou que eu ia ganhar, entendeu? Então, meu, é uma coisa assim que é bem diferente dos títulos por que eu já participei, que é uma coisa muito estudada, muito técnica, lógico, motivacional, tal, que a gente sempre fez, mas isso tem muitos astros em volta desse negócio, cara, sabe? Que transcende um título normal. Não podia ser diferente. Tanto sofrimento não podia ser normal, entendeu? E a gente tinha que ter essa certeza que a gente estava trilhando dentro deste anormal para ser campeão. É uma coisa que... O que faltou no vestiário foi o meu esquinho, pô, sabe? Ali. Mais tranquilo e tal, entendeu? Ô, Brunoro, você falou dessa coisa tão diferente, né? Tem tanta história que envolve esse título. O Mauro sabe de inúmeras histórias também. Depois de 30 anos, eu pergunto para você, tem alguma história que você guarda para você até hoje que você pode compartilhar com a gente? Cara, acho que eu já compartilhei todas, viu, meu? Todas. Eu já fiz um podcast com o pessoal aí, né? Um podcast que durou 3 horas, que eu falei, meu, vocês estão loucos. Vão passar dia 12 também, aí, sei lá, a hora que vai passar. Mas eu falei, 3 horas só contando não tem mais o que eu tenho que contar, né? Mas, assim, são tantas coisas que a gente vai lembrando no decorrer das coisas, né, que vão acontecendo, né? Para conjuminar com tudo isso, né? Então, não tem uma história assim que eu guardo. Realmente, a história da minha mãe é sensacional, né? Eu, um cara de vôlei, que não tinha nem ambição de trabalhar no futebol, e ela contando lá atrás que eu ia trabalhar e ser campeão, né? Essa é sensacional porque não tem como explicar, né? Ela já sabia de alguma forma, né? Então, assim... Mas, assim, diferente não tem, não. Cada hora que eu conto com prazer, cara. E vão aparecendo as coisas também que eu vou lembrando, né? Porque foi muito legal mesmo, muito legal, emocionante. Para a minha carreira foi fundamental, não precisei voltar para o vôlei, né? Então...
Então, foi bom. Agora, o Brunoro, a gente está falando aqui, já falamos, e cada um, claro, e aqui não tem manual, cara. É que nem quem é mais jogador, quem é mais ídolo, isso é uma coisa absolutamente pessoal, né? Mas assim, para mim, é o 12 de junho de 93, foi durante muito tempo senha de banco meu, enfim, tudo, meu primeiro documentário, um dos meus livros, tudo assim passa por 12 de junho de 93. Mas assim, agora eu pergunto para o palmeirense, claro que é difícil, até porque não foi só esse 93, foi essa série de 18 meses e 5 títulos, tem tudo aquilo que você vivenciou antes, a fila que você vivenciou depois, trabalhando com futebol, com esporte, como já trabalhava, como profissional de educação física, como treinador, enfim, tudo. Mas assim, agora eu pergunto para o palmeirense José Carlos Brunoro, desde que, digamos, fosse é impossível, mas se você não fosse o que você foi para a história do Palmeiras. Mas, enfim, é o momento mais feliz seu como palmeirense? Tu perguntou para o palmeirense Brunoro, pô, tem Copa Rio, tudo bem, a gente não vivenciou, mas tantas conquistas, agora, maravilhoso o Davidson contra o Flamengo, os 4-0 de 22 contra o São Paulo no Paulista foi sensacional, uma puta virada também, mas eu pergunto para você, para o palmeirense Brunoro, tem algo superior a 12 de junho de 93? Não, não tem, não tem. Não tem porque a gente vivenciou. O primeiro título que eu lembro do Palmeiras escutando no rádio foi o supercampeonato, acho que de 58. 59, isso. Gol de falta do Romero, né, que chutava falta pra cacete. Sim. E a gente ouvia só no rádio. Eu não tinha televisão em casa, eu ouvia só no rádio. Uhum. A partir daí, eu lembro que esse jogo marcou muito para mim, que era Pelé, né, cara? Ganhar do time do Santos era foda, cara. Desculpa, pode falar, né? Não deve, pô. Nós ganhamos, pô, então vale tudo. Pode, meu. Pô, né? Então, assim, era foda ganhar do Santos, moçada. Puta time, né? E o único time que enchia o saco do Santos era o Palmeiras, né? Mesmo o Santos daquela geração, o que mais ganhava do Santos era o Palmeiras, pô, né? Então, esse título de 59, eu ouvi no rádio, né? Foi uma emoção, moleque de 9 anos, né? Foi uma emoção enorme, né? E então, puta, aquilo também marcou. Mas depois, cara, esse título aí, que a gente sofreu gozação pra caramba, era uma tiração de sarro, era o tempo todo enchendo o nosso saco, cara, sabe? E a gente mantendo o amor pelo time, né? Mantendo o amor pelo time. Porque geralmente um moleque, quando ele começa a sofrer revés, ele muda, né? Uhum. Meus filhos pegou a segunda etapa ruim do Palmeiras e eles tinham 4, 5 anos, né? Estudou junto lá no Gracinha, né? Isso, lá no Gracinha. Todo gol que aparecia na televisão falava que era do Palmeiras, né? Mesma coisa. O cara tá de vermelho, de preto, era gol do Palmeiras. E aí, depois que ele entendeu a palavra herança, ele também ficou mais firme no Palmeiras. Exato, perfeito. Vou começar a usar esse termo também, viu, Bruno? Entendeu? Vai deserdar, entendeu? Então, assim, esse título para mim, palmeirense, puta, né? Depois ainda uniu o agradável, ser palmeirense e estar trabalhando, né? Aí matou de vez, não tem emoção maior, Mauro, não tem jeito. São muitas histórias, muitas emoções, quem viveu e quem ouve as histórias, no meu caso, que estou ouvindo muitas histórias pela primeira vez, é muito bom ouvir, mas quero passar a palavra para o Bula, já começar a fazer os nossos agradecimentos, caminhar para o nosso final, porque foi uma hora que passou aqui, ó, voando, mas é sempre bom lembrar desse título tão importante de 1993. Quero agradecer o Brunoro e fazer uma última, porque a gente sempre conta as histórias, né, do lado positivo, essas histórias de contratações. Você lembra na época de ter algum jogador de ter falado não para o Palmeiras? Teve um técnico que falou não, mas você lembra de algum jogador que você tentou e que falou não para o Palmeiras e talvez depois você tenha encontrado e falou, cara, você se arrependeu, hein, de não estar nessa história? Não. Teve 3 situações engraçadas. Uma do Cuca, que ele fala que não renovou, que foi uma cagada que ele fez, né?
Ele fala, pô, devia ter continuado, não sei o quê. A outra foi o Maradona, que estava pertinho, né? Mas eu nunca encontrei com ele pessoalmente, infelizmente, a gente negociou direto com os empresários, quando estava tudo certo, ele falou que não podia aceitar trabalhar num clube brasileiro pela questão argentina, né? E teve o Zico não como jogador, como treinador. O Zico, quando ele parou de jogar, a gente tinha, não sei se era o Vanderlei que tinha saído, eu falei para a Parmalat, pô, vamos trazer o Zico, né? Pô, além de ser um super cara, uma jogada de marketing, pô, o Zico volta para o Palmeiras, tal. E passamos a noite conversando. Aí ele falou, não posso ser vidraça no Brasil não, tá muito cedo, né? E foram esses 3 assim que marcaram um pouquinho, mas todo mundo, na realidade, naquela época, até quando a gente começou a contratar os jogadores, era a ideia de jogar no Palmeiras, pela Parmalat, por poder ter um pé na Itália. A gente usava esses argumentos também, né? Porque primeiro que o mês também tinha 30 dias, não tinha 120 dias, como estava muito comum naquela época, né? Então, todo mundo queria jogar no Palmeiras. E quando se fala de salários, mentira. A gente tinha o salário bem dentro do mercado, mas honrava os compromissos, prêmios bons, né? Prêmios bons, mas o salário era bem compatível com o mercado. Um pouquinho acima, porque era um jogador extraordinário, mas não inflacionou. Isso tudo era lenda que os adversários falavam para poder justificar que não conseguiam fazer isso, né? Então, foi bem legal. Bom, de novo agradecer da minha parte aqui o papo e principalmente agradecer tudo que aconteceu naquela época inesquecível como palmeirense, que é o mais importante, como jornalista, como pessoa. Agora a pergunta fácil que eu acho que eu nunca fiz para você. Um jogo só. De um lado, Palmeiras de 93, 94, do outro lado, Palmeiras do primeiro semestre de 96. Quem ganharia esse jogo, Brunoro? Mauro, você podia ter esquecido essa pergunta, né, cacete? Eu também não sei a resposta. Não, eu sei, mas... Caraca. O jogo mais... Pra você ter uma ideia, o jogo mais maravilhoso que eu vi do Palmeiras foi 6-0 ou 6-1 com o Boca. Nunca vi uma exibição. 30 de março de 94, o time de 94. Isso. Nossa Senhora, cara. Foi um absurdo. O que o Mazinho jogou aquele dia... O que levou a seleção brasileira a ser tetra. Isso aí. O jogo do Mazinho. Então você fala assim, pô, o nível daquele jogo, depois você vai para 96, né, com 100 gols, com o Rivaldo, com o Djalminha, com não sei o quê. Eu não sei, puta, Mauro, que coisa difícil, cara. Eu vou dar um chute aqui, eu acho que 96 ganharia. Foi pouco tempo, mas foi o melhor tempo. 21 vitórias, 12 de goleada, cara. 6-0 no Santos, 2-8-0, cara. É uma maldade que aquele time tinha que ter ganhado muito mais. Não acontece. É verdade. Mas tudo bem. E também marcou um pouco a véspera da minha saída, né? Então... Além de mais, sim. Não, e você ainda conseguiu manter o Rivaldo, a gente também tem que agradecer, que é pro Rivaldo ter ido embora. Ele falou, não, ficou mais 6 meses, ficou. O Miller foi aquela coisa que a gente já conversou que não tinha como sair, ele pulou o muro e... É isso aí. Mas é isso aí, bacana. Quero agradecer demais você, Brunoro, por esse tempo, por essa entrevista. Obrigado, Bula, obrigado, Mauro, obrigado você que nos acompanhou. Lembrando sempre, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal, que é muito importante esse especial, que promete muito, tem muita coisa para vocês, palmeirenses, desse dia especial, 12 de junho de 1993, 30 anos do Dia da Paixão Palmeirense. Obrigado mais uma vez, Brunoro. Eu sempre falo, avante palestra. É isso aí, gente. Avante palestra sempre. Um grande abraço.